Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um programa aqui, mais um podcast, Saulo da Terra, conte a sua história. Deus tem uma palavra para o teu coração nesse dia de hoje, Deus vai falar contigo profundamente, né? E estamos hoje com convidados mais do que especial aqui, o nosso doutor aqui, né? Vai falar conosco hoje, vai trazer umas mensagens para você, né? Deus vai falar contigo através da vida dele, né? Junto com o apóstolo Saulo da Terra. Fala aí, apóstolo Saulo da Terra. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Saulo da Terra, conte a sua história, né? Como sempre, cada programa um convidado especial. Hoje nós temos conosco o Dr. Hart, Evandro Gregorin, né? Conhecido como Dr. Hart, que ele vai falar sobre o subconsciente, o preço da interpretação, né, Bispo Maurício? Você é nosso convidado, participar, venha, faça a sua pergunta, daqui a pouco estará conosco também apóstolo Valdir, vai estar conosco também a Bispa Kátia. Doutor, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor com o nosso programa, podcast TVS News. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado aí a todos pela participação, pastor, bispo. É um prazer eu poder estar aqui compartilhando com vocês, tentar levar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, para ver se uma fagulhazinha, pelo menos, possa ajudar aí um processo que você possa estar passando. Eu estou muito agradecido de estar aqui, muito honrado. Muito obrigado, viu? É benção, doutor. Nós costumamos abrir o nosso programa, né, Bispo Maurício? A gente agradecer a Deus, né, por estarmos aqui nesta tarde abençoada e falando com você que está acompanhando o nosso programa, quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Hart, ele vai estar aqui para responder a sua pergunta, falar conosco, né, tirar nossas dúvidas sobre o nosso subconsciente, né, doutor? Isso, com certeza. Eu acho que tem muitas dúvidas aí, né? Porque esse é um grande mistério a ser desvendado. Muita coisa que a gente está aqui para a gente debater aqui, esse bate-papo gostoso no programa Saulo da Terra, conte sua história, TVS News e também pela rádio, né, Bispo Maurício? É isso aí, apóstolo Saulo da Terra, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para mais uma programação. Quero convidar você que trouxe o seu copo com água, que vai colocar o seu copo com água do lado do seu notebook, do lado do seu computador, do lado do seu celular. Prepare o seu copo com água. Vamos começar aqui a oração, né? Eu creio que através desse copo com água, Deus pode curar a sua vida. Você que está enferma, você que está passando por processos difíceis, situação difícil, Deus pode mudar a sua vida através desse copo com água. Fecha agora teus olhos, curva a tua cabeça. É momento de falarmos com Deus, amém? Ó Deus de Israel, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, em tua presença, meu Deus, nesse momento, Pai, dando início, meu Pai, mais essa programação, Senhor. Pai, que nós possamos se diminuir nesse momento, Pai, que o Senhor possa crescer neste lugar, que o Senhor possa crescer nesse ambiente, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, enche esse ambiente de glória, enche esse ambiente da tua presença, Pai. Que o Senhor possa impactar vidas, meu Deus, através desse programa. Que o Senhor possa, meu Deus, direcionar pessoas no caminho de luz através desse programa, Pai. Ó Deus de Israel, abençoa cada um de nós. Abençoa, consagra esse copo com água, meu Deus. Assim que essa pessoa, meu Deus, tomar esse copo com água, Senhor, que ela possa ser curada, meu Deus, de toda enfermidade, Senhor. Meu Deus, se ela tiver com problema com álcool, vício no álcool, que ela seja curada do vício no álcool. Se ela tiver problema, meu Deus, tiver com alguma enfermidade, câncer, meu Pai, que o Senhor venha curar ela desse câncer maligno, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade venha desaparecer da vida dela. Essa pessoa que está viciada, meu Deus, no jogo de azar, meu Deus, nesses jogos, meu Pai, que leva, meu Pai, a pessoa à maldição, Senhor. Deus de Israel, que o Senhor possa libertar essa pessoa, meu Deus, através desse copo com água, Senhor. Deus, consagra esse copo com água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Tome agora seu copo com água. O apóstolo Saulo está na voz. Aleluia. Glória a Deus. Doutor Hart, nós falamos sobre subconsciente. Nós entramos num tema meio complicado, né?
Porque a mente do ser humano, nem todas são iguais. Mas o que o senhor pode nos falar sobre o subconsciente do ser humano? Eu vou tentar tangibilizar isso, uma coisa que é intangível, né? A gente não tem como expressar algo que acontece internamente. Então, o Dr. Hout, ele surgiu justamente para gerar esse impacto. Então, na minha trajetória, minha experiência de vida, todos os momentos, as adversidades que eu passei, eu fui criando uma percepção, um conhecimento desse processo interno, que eu costumo chamar de palco interno. E isso fez com que eu percebesse que muitas vezes eu estava interpretando papéis. Quando eu escrevi esse livro, que foi em 2018, o Dr. Hout, persona, ele ainda não existia. Realmente era só o Evandro. Aqui tem a história da construção desse personagem, vamos dizer assim. Então, se você me permitir, eu vou me caracterizar só para as pessoas entenderem. Eu costumo dizer, compartilhar com as pessoas, que muitas vezes nós entramos em conflitos emocionais, principalmente pela percepção que nós temos do contexto que a gente está inserido. Então, o contexto, ele é cada ambiente que a gente está. Então, se eu estou num ambiente familiar, eu tenho uma discussão, ou eu tenho uma interpretação de algo que não é alinhado com o meu sentimento, com os meus valores, aquilo fere a gente, né? Aquilo magoa, aquilo deixa a gente triste. E isso é natural. Sim. Só que o problema é quando essa intensidade é muito forte. E isso é o que a gente tem observado que tem acontecido muito. A gente tem intensificado tanto esses traumas, vamos dizer assim, que inevitavelmente a gente cria uma máscara para se pertencer naquele momento. Então a máscara, ela representa exatamente isso. Essa máscara. Então essa persona, ela representa que cada vez que eu utilizo uma persona, eu estou meio que escondendo, ou de forma consciente ou inconsciente, os meus valores, a minha essência. Porque se eu vivenciei uma experiência e aquilo me causou uma humilhação, uma sensação de humilhação, uma sensação de traição, eu automaticamente vou me proteger para que isso não aconteça de novo. Só que cada vez que eu ponho uma máscara, eu fico mais distante da minha essência, daquela sementinha que Deus colocou dentro da gente, para a gente poder prosperar, para a gente poder evoluir, para a gente poder construir aquilo que o ser humano está aqui para construir. E cada situação que a gente passa e é mal interpretado, a gente potencializa outra persona. E aí isso vai criando camadas de persona, camadas, que cada vez você se sente mais sufocado, vai perdendo aquela essência de viver, aquela vontade de viver, aquela vontade de construir. Você vai abrindo mão das coisas, vai diminuindo o desejo, os prazeres, e automaticamente o seu corpo, inevitavelmente, ele vai adoecer. E isso tem nos afetado, vamos trazer para a realidade, nos dias de hoje? Tá, ele tem nos afetado. Eu vou se me permitir, eu posso contar até da minha própria história. Não, tranquilo, aqui nós estamos para isso. Resumidamente, a gente quando vem para esse palco da vida, quando Deus nos proporciona a vida, a gente chega aqui num roteiro que já está escrito. Então, por exemplo, quando meus pais tiveram eu no nascimento, eles passaram toda aquela base de conhecimentos que era uma verdade para ele. Que ele aprendeu isso naquele momento, naquele contexto. Só que o mundo vai mudando. E muitas coisas que era válido para aquele período, hoje já não encaixa mais. Então, se a gente olhar as gerações, a gente percebe que o nosso modelo de mundo é diferente dos nossos pais, o modelo de mundo dos nossos filhos é diferente do nosso, porque o contexto, o grande palco da vida, ele vai se alternando, ele vai se ajustando às necessidades, às culturas. E é aí que está o grande problema. Quando a gente se entrega completamente para essa estrutura, para esse grande palco, vai fazendo com que a gente vá sentindo essas dores. E aí a gente vai usando essas máscaras. E aí a gente vai se afastando da gente e automaticamente se afastando de Deus. O meu grande
trauma, vamos dizer assim, eu trabalhava como taxista em São Paulo e num sábado à noite eu fui sequestrado, fizeram uma corrida, no final da corrida um senhor me engravatou com o braço esquerdo, com a mão direita ele apertou um revólver aqui e falou baixinho no meu ouvido assim, agora você já era. E ele atirou. Eu ouvi o estralo do revólver. Só que graças a Deus a bala não saiu. O tiro falhou por algum motivo, que isso foi minha segunda chance de vida. A partir daquele momento, eles começaram a me agredir e me trancaram no porta-malas. Eu fiquei 4 horas trancado no porta-mala, rodando aqui em São Paulo. Só que cada parada, eu imaginava que era o momento da execução, porque ele já tinha tentado me executar uma vez. Então aquilo foi virando uma tortura psicológica. E quando eu saí daquele porta-mala, inevitavelmente, eu não era mais a mesma pessoa. Era inerente à minha vontade. E aos poucos isso foi me consumindo. Porque eu não podia compartilhar com ninguém, principalmente com a minha esposa, porque senão como que eu ia poder trabalhar? Ela não ia deixar eu trabalhar. E eu precisava trabalhar, tinha um filho pequeno. Então eu guardei isso comigo. Só que o silêncio também é uma máscara. Então eu ficava sorrindo por fora, mas por dentro eu estava sangrando. Eu não confiava mais na pessoa. Eu fiz aquela corrida porque o senhor ele se apresentou como o avô e o garoto o neto. E eu, na minha história, eu tinha uma história de infância com o meu avô muito forte. Meu avô morreu no dia que ele pediu para eu visitá-lo. Ele estava esperando me ver para poder morrer. E ali naquele período eu fiquei muito tempo acreditando que se eu não tivesse ido visitar ele poderia estar vivo, porque eu tinha 7 anos de idade. Então quando eu senti que Deus falou para mim assim, não faz essa corrida, eu neguei a corrida. Aí ele falou assim, pô, mas eu tô com meu avô aqui e tal, poxa, a gente está longe de casa, faz essa gentileza, leva a gente paga direitinho. E quando ele falou o avô, a mente subconsciente conectou com a minha história de amor, de carinho. Então isso foi mais forte do que aquela sensação interna de recusar a corrida. Então essa parte do subconsciente é o que muitas vezes está fazendo com que a gente nos prejudique na interpretação da vida. É verdade, doutor Halt. Quero fazer uma pergunta para o doutor. É uma pergunta, você pode olhar nessa câmera direto, doutor. Tá? É uma pergunta que nós estamos passando por momentos difíceis, uma geração muito difícil que nós estamos enfrentando, né? Que é o problema da depressão. E é uma parte que pelo que eu entendo, que o doutor ele conhece um pouco dessa parte, pode ajudar pessoas agora que estão passando por esse momento de depressão, por crise de ansiedade. O que o doutor aconselha a pessoa a fazer? O que o doutor tem para falar sobre a crise de ansiedade, sobre depressão, a pessoa que está enfrentando um problema com depressão? O que você tem para falar para essa pessoa, doutor? Eu transitei por aí também. Com esse processo todo, eu desenvolvi um câncer. Do câncer depois eu desenvolvi uma crise do pânico e depois depressão e cheguei a pensar em suicídio. Eu vivenciei isso por 4 anos. Foi daí que eu comecei a estudar para entender todo esse processo. Então eu te digo assim, a depressão ela gera uma inércia na gente. Você não tem ânimo, você não tem vontade de fazer nada. Isso é uma consequência. Só que ela é uma consequência de quê? Da interpretação que a gente faz da vida. Hoje, nos dias de hoje, o consumo de informação está absurdo. A gente com essa tecnologia, a gente recebe muita informação. Certo. O consumismo se potencializou demais. Então a enxurrada de informação que a gente tem, isso vai moldando o nosso cérebro a querer conquistar e ter cada vez mais. Lembra que eu te mencionei que meu cérebro buscou a conexão com meu avô? Foi. É exatamente isso que o cérebro faz. Ele é associativo. Então, se eu, por exemplo, é difícil a gente generalizar, mas vamos pegar um ponto que é bastante comum, relacionamento. Certo. Eu estou sozinho. Então, eu quero me relacionar com alguém. A partir do momento que eu quero me relacionar, o que acontece? Eu tenho um desejo. Sim. E esse desejo é de, por exemplo, conquistar essa pessoa. Só que quando eu conquisto essa pessoa, o que acontece?
inconscientemente, a gente tenta transformar essa pessoa para o modelo que a gente quer. Certo. Para o modelo que é confortável para a gente. E isso vice-versa. Então, a forma de comunicação começa a gerar um processo. Um processo dissociativo. Que não é me fugiu a palavra, é associativo e desassociado. Sim. Um processo desassociado. Certo. Esse processo vai potencializando você através das frustrações. Sim. E as frustrações vão gerando você cada vez mais mágoa, ressentimento, e isso afunda você numa depressão. Eu entendo, doutor, porque esse problema da depressão, ela já vem um problema que já vem de muito tempos atrás, né? Porque, olha, o profeta Elias, ele entra numa caverna. Quando o profeta Elias, ele entra na caverna, porque ele já está passando por um período de depressão. Né? Hoje muitos pregadores do evangélico, eles não querem falar, não querem expor como o profeta Elias passou por um momento de depressão. Porque o profeta Elias era um homem que falava com Deus, tinha uma intimidade com Deus muito forte. Ele falava com Deus e Deus respondia com fogo. Ele falava com Deus, mandava chover, Deus mandava chover. E Deus usou o profeta Elias para derrotar mais de 300 soldados de Baal. Poxa, ele tinha muita intimidade com Deus. Mas chegou um momento, o profeta Elias, ele como um herói, como um guerreiro, como um servo de Deus, como um homem de Deus, né, passou por esse momento de depressão. E eu quero falar com o doutor, porque hoje estamos vivendo muitos pastores, muitos heróis da fé, muitos guerreiros de Cristo, muitas pessoas que estão no meio do evangelho, que estão vivendo esse problema, essa situação, esse processo de depressão dentro das igrejas, dentro do meio evangélico. O que é que o doutor fala para nós sobre isso, doutor? Você fez um comentário, se me permite. Ele entrou na caverna. Não foi isso? Isso. Quando você olha para essa máscara preta, ela representa isso. A caverna. A caverna. Só que eu preciso reconhecer que eu tenho que entrar na caverna. Eu tenho que olhar para essas feridas, para essas frustrações, para esses ressentimentos, para essas angústias, porque isso é inerente à nossa vontade, isso está na essência do ser humano. Porque é isso que nos joga para frente, é isso que nos faz crescer como seres humanos e desenvolver o mundo que a gente desenvolveu. Então, muitas vezes, a gente não quer olhar para dentro, porque isso causa mais dor, a gente tem medo de olhar para dentro. Então, eu crio uma máscara. E cada vez que eu perpetuo nessa máscara, mais distante eu fico da minha essência. Certo. Então, não é porque a gente vivencia a palavra, a gente está conectado com Deus diretamente, que a gente vai estar isento dessas provações. Nós estamos no mundo material, e o mundo material ele é denso, ele mantém, o nosso espírito está preso na carne. Então a gente não tem como eliminar isso, a gente precisa sim reconhecer que isso existe, dar o devido valor para isso e saber que a gente precisa de ajuda. Por que não? Sim. Então é hora de você realmente entrar na sua caverna, saber realmente quem é você. Se você fizer uma pesquisa e perguntar para 100 pessoas, quem é você? A pessoa vai dizer o nome dela. Só que o nosso nome não é a gente. A gente é muito mais do que isso. Então esse é o primeiro passo. Você tem que abrir um filtro na sua mente e reconhecer que você precisa olhar para isso, que você tem que entrar para essa caverna. E a caverna ela é nossa. Não existe uma caverna externa. Tudo que acontece nesse mundo, primeiro acontece aqui, ó. No subconsciente. Na nossa mente. A nossa mente é que fala com a gente o tempo todo. É a nossa mente que está alimentando, potencializar essas depressões. É a nossa mente que está alimentando, potencializar todo esse sofrimento. Mas ela também pode potencializar a alegria, o amor, a fé, a conexão. Depende da gente. Mas a gente tem que reconhecer que isso é real e isso existe. A gente tem que saber também diferenciar quando Deus fala com a gente e quando é a nossa mente também traindo a gente. Porque Deus também falou comigo. Deus falou comigo. Posso relatar isso aqui? Pode, fica à vontade. Inclusive nós temos várias perguntas aqui, vários ouvintes que estão com dúvidas aqui. Mas pode responder.
Isso, empresta para mim aqui, eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar exatamente como que eu construí a minha depressão, a minha quase partida. Quando eu passei no primeiro processo, eu identifiquei que aquilo não era bom, aquilo me magoou, aquilo me frustrou, então eu me escondi. Quando eu comecei a reescrever, perdão, esse aqui, eu me escondi. Comecei a bloquear a minha essência, a minha conexão com Deus. Depois a gente vivenciou outras experiências. Eu não soube lidar com isso. Não olhei para isso com verdade, como ser humano. Olhei com isso como, entre aspas, uma vítima dessa situação. E isso me magoou, me frustrou. Então isso foi ficando mais escuro. Quando eu tive o sequestro, foi a minha ferida mortal. Aquilo foi onde potencializou todo lugar. Então isso era como eu me escondia. Eu me sentia realmente assim. Isso tudo estava matando o meu ser, a minha divindade. Até que chegou um ponto em que eu não conseguia mais suprir com isso. E aí se fez a escuridão. Entrei definitivamente na depressão, no pânico, no sofrimento angustiante que a mente domina. Em que o mundo está acontecendo lá fora e você não quer mais participar disso. Doutor, quando nós entramos nessa escuridão, o senhor... Passo a passo, passo a passo. Gradativamente. Mas quando nós entramos, muitas vezes o bispo Maurício, eu também, não é? Nós temos esse momento, porque Sim. a pessoa pensa assim, é pastor, Imagina. é apóstolo, tem comunhão com Deus, mas a pessoa esquece que a gente tem também esse momento sombrio. É o momento que o senhor falou, o Porque momento nós que a estamos gente na matéria. entra na escuridão. Como que a gente lidar com esse momento? Entendendo, quando eu contextualizei esse processo, é justamente para isso. Isso não é um processo que você dorme e no outro dia você está assim. Hoje até é, mas ele não foi construído numa noite de sono. Ele foi construído com a interpretação que a gente foi dando passo a passo na vida. Então, quando você se sente frustrado por uma determinada situação que você queria tanto e não aconteceu, aí um motoqueiro no trânsito, um outro carro que bate no seu carro, isso vai somatizando. Se você perder a conexão de que isso são processos naturais, isso é coisa natural, acontece com todo mundo, isso não é pessoal com você. Você tem que aprender a não segurar isso. Isso é como se fosse assim, entre aspas, a gente acumulando um monte de lixo. Não é, nós não somos lixeiro para ficar pegando tudo. A gente tem o poder de escolher. Não, esse é um momento, mas não vai me controlar. Doutor, quero fazer uma pergunta para o doutor também, que estamos vivendo um momento muito difícil, né? E tem pessoas também que têm vivido uma vida boa, né? Uma vida saudável, né? Tem tudo na vida, né? Tem dinheiro, tem melhores carros, tem a melhor casa, tem os melhores apartamentos, tem as melhores empresas. Tem pessoas que têm tudo na vida, não falta nada para ela, mas chega um momento que ela passa por situação difícil, por depressão, como a gente estamos vivendo. Muitos empresários aí, né, passando por essa crise de depressão, o momento de frustração. O que você fala sobre isso, sobre as pessoas hoje bem influente na vida, que tem dinheiro e tudo, e está vivendo nessa situação, nessa situação de depressão, doutor? Essas crises. Você fez uma colocação interessante. Não falta nada. Sim. Se não faltasse nada, ela não entraria nesse processo. A gente entra nesse processo porque falta, e às vezes falta muita coisa. Sim. Mas por que falta muita coisa? Por que a gente está aqui? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para começar a entrar na minha escuridão. Por que eu estou aqui? Se eu não encontrar essa resposta minha, que é só minha, por que eu estou aqui, dificilmente eu ia sair da escuridão. Eu não ia ter força para entrar nessa caverna. Certo. E aí eu entendi. Por que eu estava aqui? Eu estou aqui para viver o melhor da vida, porque eu sou filho de Deus. Se Deus me colocou aqui, Ele quer o meu melhor. E se eu estou aqui para me desenvolver, para crescer como espírito, eu tenho que sucumbir a todas essas situações e saber lidar com isso. E aí eu comecei a olhar para isso. Então eu sei por que eu estou aqui.
Agora, por que eu passei isso aqui? Por várias situações. A primeira foi pela associação que eu fiz com meu avô. E todo mundo faz isso. Você associa experiências boas ou ruins para dar o próximo passo. Só que, infelizmente, a gente tem associado inúmeras coisas ruins. A gente tem dado muita importância para inúmeras coisas ruins, que no fundo, depois, quando você olha, você fala, puxa, não acredito que eu fiquei preso naquilo. Mas aquilo, naquele momento, foi gigantesco. Então, você reconhecer esses processos é muito simples. Não é fácil, mas é simples. Aí você tira uma, aí você tira a outra, aí você tira a outra. Para finalizar a sua pergunta, esse processo do Dr. Halt aconteceu há um tempo atrás. Só que eu tenho uma coisa muito importante comigo na vida, que é eu viver a minha vida a maior quantidade de tempo possível ao lado dessa mulher. E eu não coloquei o Dr. Halt para trabalhar por muitos anos, porque a minha esposa trabalhava em CLT. E eu sabia que esse processo ia me afastar mais tempo de casa. E eu não queria perder essa coisa que para mim é o meu maior valor. É viver a vida, o amor por mim, pela minha esposa, pelo meu filho e pelas pessoas que me rodeiam. Depois disso é a liberdade. Então, se qualquer coisa que eu fizer na vida tiver contra isso, eu não faço. E se eu não fizer, dificilmente eu terei uma depressão lá na frente. Dificilmente vai estar me faltando alguma coisa. Se eu tivesse hoje aqui e ela não estivesse, eu não estaria feliz. Porque ia estar me faltando coisa. Ia estar me faltando algo. Você entende que são coisas sutis. É você com você mesmo. Não é questão de você ter dinheiro, de você ter carro, casa. É a costela do Adão. Sim. Mas esse é o meu valor. Entende? A minha esposa é o meu valor. Costela, né? Mas às vezes a pessoa tem outros valores. E ela às vezes abre mão por uma oportunidade financeira. E aí quantas pessoas você conhece, como você mencionou? Tem dinheiro, tem tudo e falta alguma coisa. Inúmeros artistas famosos cometeram suicídios, sim, deixando relatos disso, que não é o dinheiro. Cara, o dinheiro é a coisa mais importante dentro das menos importantes. O dinheiro é a coisa mais importante dentro das menos importantes. Doutor Halt, o nosso assunto está muito gostoso, está muito interessante. Nós estamos aqui com algumas perguntas, né? Respondi sua pergunta? Vamos lá. Que nos diz aqui a nossa irmã Doni, a igreja está preparada para lidar com os problemas reais da sociedade atual ou ainda vive no passado? Ó, eu não sou frequentador assíduo, então eu não entendo muito. Se eu faltar mas alguma dentro coisa, me perdoe. da psicologia, isso, dentro da... eu entendo, tá? Como Dr. Halt, eu entendo que a igreja ela é feita de ser humano. E o ser humano está no mesmo processo que todo ser humano. Existe a hierarquia, as conexões maiores, mas como, me perdoe o Bispo Maurício comentou, inúmeras personalidades passaram pela nossa história e tinham conexão direta com Deus. Deus falava diretamente com elas. E elas sofreram do mesmo processo. Isso é um processo inerente à nossa vontade. Na minha opinião, todos estão isentos de ter exceção. Vão passar. Nós temos várias perguntas aqui, né, doutor? Que a gente selecionou, são mais de 240 perguntas. Maravilha. Chegando aqui para nós, né? Que a salvação ela depende da fé ou da atitude. Sim. É possível perder a salvação depois de já tê-la recebido? Deus fala com qualquer pessoa ou apenas líderes espirituais? Milagres ainda acontecem ou são interpretações? Essa pergunta sim. que a pessoa fez aí, referente que Deus fala com qualquer Quintero. pessoa, né? Deus ele fala com qualquer pessoa, meu amigo, minha amiga. É porque a palavra de Deus vai falar que Absalão era um homem comum, uma pessoa comum. Ele era da tribo de Judá, né? Então, Bezalel
foi cheio do Espírito Santo de Deus. Deus preencheu Abisalel do Espírito Santo. Para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não precisa ter cargo eclesiástico, ser um pastor, ser um bispo, ser um apóstolo, ser um obreiro, não. Para você ser cheio do Espírito Santo, só precisa ser você mesmo, ser uma pessoa comum, assim como você é. Deus, ele pode te usar, Deus, ele pode encher você da presença dele, assim como você é. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser ninguém, só precisa ser você mesmo, naturalmente ser você mesmo, que você pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe você. E uma Com todo pergunta respeito, interessante ele também. foi o verdadeiro Dr. Halt. Ser você mesmo. Isso tudo, essas máscaras, é o que o mundo coloca na gente, ou o que a gente se permite que o mundo coloque. Se você for você mesmo, você não usa isso, você está com Deus. Sim. Você está leve, você não vai ter depressão, você não vai ter doenças de psicossomáticas. É a libertação, é exatamente isso. Então Você nós temos que libertar, doutor. Nós temos que se libertar das máscaras que nos afligem no dia a dia. Exatamente. Porque isso. é uma pergunta aqui, ó, Deus julga todos da mesma forma ou cada realidade é considerada? A igreja deveria se posicionar mais sobre os problemas sociais, né? Existe manipulação emocional dentro do ambiente religioso? Nossa, existe manipulação emocional em todos os lugares da face da Terra. Sempre existiu. Tudo que você consome, tudo que você compra, tudo que você adquire, você de uma certa forma teve uma manipulação emocional. Não existe o capitalismo, não existe o mundo da forma de ser mundo se não houvesse uma manipulação emocional. Mas há uma pergunta interessante aqui, doutor, que diz assim: o orgulho é o inimigo da fé? Depende de como você olha isso. Eu parto do princípio de que todos nós vamos transitar em todas as emoções e todos os sentimentos. O que diferencia se é bom ou ruim é a intensidade disso que você vivencia. Então, por exemplo, se eu digo para você se você disse para mim que eu sou um charlatão, eu posso dizer para você que sim ou que não. Vai mudar na minha vida? Hoje na minha não, porque eu não sou um charlatão, então você está mentindo. E se eu fosse um charlatão, perfeito, você está falando a verdade. Então, o que importa é como você lidar com você mesmo. A gente tem que parar de terceirizar as nossas emoções. Você faz. É essa a câmera aqui? Isso. Você faz o que você faz porque você quer fazer. Você não faz o que você não faz porque você não quer fazer. É simples assim, olha a sua vida. Tudo que você fez foi porque você quis. Mesmo contra a vontade, não importa, você fez. E tudo que você não fez foi porque você não quis fazer. Não foge disso. É verdade, Dr. Halt. Referente a essa pessoa que falou referente sobre Jimmy Guerra, sobre o orgulho pode atrapalhar a fé. O orgulho ele é inimigo da fé, porque a Bíblia vai falar, olha, que Deus ele abate o soberbo. Deus ele não se agrada do soberbo. Quando a pessoa é orgulhosa, ela deixa o quê? Deixa a pessoa orgulhosa, ela é o quê? Ela é uma pessoa soberba. Não, mas posso com uma azeitoninha nessa empada? Sim, pode falar. Com todo respeito. Sim. Mas isso não entra na moderação? Por exemplo, se eu não sentir orgulho de mim, orgulho, não ser soberbo. Soberbo, acho que você já passou, já ampliou demais essa situação. Mas o orgulho ajuda você a não cair em depressão. Sim. Porque se você se olhar no espelho e não sentir orgulho de você... Aí é valor, doutor. Então... Aí é valor, sim, né? Sim, mas não foi que ela mencionou do orgulho? Foi. Aí você tem que se dar valor no espelho. Isso, então. Mas você se dá o valor, muita gente mas ter aqui... orgulho de você, do seu comportamento. Porque nem eu tenho orgulho de ser o esposo que eu sou. Todos nós Eu tenho temos que se dar orgulho. valor, Então, eu né? tenho Seu orgulho pai de que estar é... aqui com vocês. Sim. Nós que Então, temos orgulho de eu acho receber que o senhor aqui. Tudo é a moderação. Isso tem. Eu entendo que isso, tudo é a moderação. E é preciso isso, né, doutor? Programa. Nós se dá esse valor, ter esse valor, porque se a gente não olhar no espelho, não dar valor para nós, quem que vai dar? Exatamente. Nós estamos no programa Saulo da Terra, conte sua história. Hoje com o doutor Halt, né? Halt Persona. Halt Persona, você quiser convidar o Dr. Halt para palestra, né? Vai ser Ele um prazer. faz palestras, o senhor vai estar passando também depois do telefone, está aí o nosso QR Code. Se você quiser nos ajudar a manter essa programação, doutor, a programação cada dia melhor, cada dia pessoas,
né, estão aqui com a gente, ajudando o nosso diretor da TVS News, né, o apóstolo Sami. Muito legal. Né, e é um prazer, né, Bispo Maurício, ter o senhor aqui. A gente está podendo responder os nossos internautas. Já estamos aí ao vivo com mais de 253 pessoas fazendo pergunta aqui, querendo conhecer, porque é interessante, né? Como o senhor falou, nós temos uma máscara. Sim. A partir do momento que a gente passa por frustrações da vida, eu já estou nos 60, então eu já passei. Bastante experiência. Eu ainda estou aprendendo no dia a dia, ainda estou aprendendo, né, como eu falei para o Bispo Maurício, eu adoro fazer isso que a gente faz. Legal. A gente não usamos máscara no programa, né, Bispo Maurício? Aqui é a realidade. É mesmo, estou de testemunha, é a realidade mesmo. Aqui é a realidade. É um programa que a gente gosta de debater, gosta de discutir com as pessoas. Discutir não, né? Porque discussão é briga. Mas a gente gosta de interagir, conhecer, conversar, saber sobre o subconsciente. Eu tenho muita curiosidade, doutor, em regressão. Legal. Eu tenho muita curiosidade. Mas já fez alguma? Não, eu tenho vontade. Regressão, psicologia, comportamento humano. Vai no nosso evento, 14 e 15 de março. 14 e 15 de março, hein? Estão convidados. Posso falar aqui? Pode, à vontade. Entra no nosso site, www.drhautpersona.com.br. Lá vai ter um link para se inscrever. 14 e 15 de março, a partir das 9 horas no Campo Belo, São Paulo. Deixa seu telefone também, doutor. É só entrar lá e pôr o... Eu não sei o telefone lá de cor. Mas lá no grupo também tem, você já põe aí, né? O Instagram tem, não tem? Entra no nosso Instagram, lá tem o nosso telefone. Sim. Débora, como é que é? Telefone? Como é que é o Instagram? Doutor Haut Persona. Esse é o Instagram. Lá também tem os contatos todos, tem o site. Tem como faz para a gente trazer esse projeto do senhor para cá? Né, meu apóstolo? Meu diretor. A gente faz sim. Você não sabe, tá vendo que as coisas aqui é natural. Vamos, a gente já monta aqui. Vamos fazer aqui uma regressão. Sem combinar, sem nada. Vou fazer uma regressão. Você está falando de regressão? Sim. Eu vou te compartilhar, que eu ia comentar, se me permite, um processo que aí entra esse ponto que a gente está falando da fé, das máscaras, de Deus. Se isso não for Deus, isso é o que então? Eu estava num treinamento emocional, que eu sou treinador emocional também, a gente estava em uma das formações, e nessa formação a gente estava fazendo uma introspecção, tanto que tem o nome de roda de cura. E nessa introspecção é tudo com você com você mesmo. E naquele momento eu vivenciei uma experiência que eu estava muito conectado internamente. Eu vivenciei uma experiência muito real de que eu tinha aqui uma imagem que não era uma luz, uma energia, não tinha nada decifrado, e aqui eu tinha tipo um cavaleiro templário, um cavaleiro antigo de cruzadas, essas coisas. E de repente essa energia disse para mim assim: vamos fazer uma viagem. Cara, eu me vi assim, em coisas de milhares, frações de segundo, tipo um raio saindo, indo até o porta-mala do carro, que eu fiquei preso. Deu um tapa no porta-mala assim, aquela energia falou assim: agora sai daí. Cara, eu me vi dentro daquele porta-mala saindo dali. Então eu entendi que eu saí fisicamente daquele porta-mala há 12 anos atrás, não sei. Mas espiritualmente, mentalmente eu estava preso no porta-mala. A partir daquele momento eu senti uma transformação interna de libertação imensa. Eu tinha uma dificuldade de fazer vídeo. Eu fazia os vídeos assim, tudo, mas eu tinha muita dificuldade. Naquele dia, quando eu saí dali, eu peguei o celular, fui lá fora, comecei a gravar. O Dr. Haut nunca mais parou de filmar. E é interessante porque, né, Bispo Maurício, é um assunto que muitas pessoas... Eu já obtive uma experiência uma vez do meu corpo sair de mim. Só que eu me apavorei. Aí voltou rapidinho. Voltei rapidinho, eu me apavorei. Eu sei como é que é isso. E aquilo aí eu sinto, né, hoje, essa vontade de fazer essa regressão. Né? Doutor, segundo o nosso diretor, né, Bispo, nós estamos praticamente chegando no finalzinho, está muito interessante. Já acabou?
Tá muito Já acabou, diretor? Doido. Tá muito interessante, Que tá legal. muito gostoso o programa. Queremos ter o senhor mais vezes Com aqui, certeza, né, gente. Bispo Maurício? É isso aí. E vamos fazer um evento aqui, então. Vamos, combinar um evento vamos aqui. conversar com o nosso presidente da TVS News, que está aí jogando essa cidade maravilhosa. Trouxe o programa Saulo da Terra para cá, para estar fazendo essa abertura. Fica à vontade, Bispo Eu Maurício. quero deixar para vocês aí o meu contato também, você que quer levar o Bispo Maurício na sua igreja para levar uma palavra de Deus, tá? Não cobro para fazer, para levar a palavra do Senhor, não cobro, tá? Que nem tem muitos aí que cobram para ir levar a palavra, eu não cobro, tá? Você anota meu telefone aí, é 11 96732 6058, Bispo Maurício Souza, tá? E você que tem restaurante, bar, lanchonete, tem uma empresa que chama Deja Vu Manutenções de Cozinha Industrial. Você pode chamar lá, colocar aí no Google, colocar Deja Vu Manutenções de Cozinha Industrial, vai aparecer no Google, tá? O telefone é o mesmo que eu passei agora, é o 11 96732 6058, tá bom? Pensou em manutenção de cozinha industrial, chama a Deja Vu, e a Deja Vu vai te dar um atendimento de qualidade, tá bom? Tem uma empresa também de detetização também. Precisou de detetizar a sua casa, fazer detetização no seu apartamento, fazer detetização no seu restaurante, no seu estabelecimento, chama a detetizadora Deja Vu. Ela vai te dar um atendimento de qualidade também, no mesmo telefone, 11 96732 6058. Falar com o Maurício. Que Deus abençoe a todos. Com essa consideração final, Dr. Raul, fica à vontade. Dá para nós, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nessa câmera aqui, pode olhar direto nessa câmera. Deixa o contato também. Deixa sim. Com os nossos telespectadores aí, tá bom? Bispo, doutor? obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecê-lo, bater esse papo aqui. Apóstolo, obrigado pelo convite. Amém. Foi um prazer. Com certeza iremos nos encontrar muito mais vezes. Sim. Diretor, obrigado. Atores da vida, com todo carinho e respeito, obrigado por receber, permitir que eu possa estar levando compartilhando um pouco dessa experiência com vocês. Espero que eu possa ter contribuído. Em gratidão a isso, eu quero compartilhar com vocês um presente. Amém. Lá no meu site, se você entrar lá, vai ter um link, chama-se Diagnóstico. Você clica nesse diagnóstico, preenche o cadastro. Eu vou gerar um DNA. Ali na hora você já preenche os seus dados. Alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, porque eu vou presentear para cada um que entrar lá um disco, que é o que a gente fala, né? Sim. Que é um diagnóstico, que é um instrumento de mapeamento emocional. Então ali com esse disco você vai entender se realmente você está potencializado em alguma das áreas, tá? São 9 áreas que a gente atua e 4 feridas que pode estar conectado. Então ali esse diagnóstico eu vou estar totalmente gratuito Presente para cada um de do vocês. senhor, doutor? Aqui, o nosso livro também está lá no nosso site. É o Subir Consciente, o Preço da Interpretação. É subir porque eu buscava Deus e Deus, na minha representatividade, está acima. Então por isso que tem essa escadinha e o nome é subir mesmo, não está escrito errado não. E o preço da interpretação é justamente isso. O que eu interpreto, ele pode ser libertador ou pode ser uma máscara, uma persona. Então está na escolha de cada um. Então quanto mais você tiver essa percepção, mais fácil fica para você sair. Eu te desejo de carinho, Papai do Céu abençoe sua vida, sua família, seus projetos, sua saúde e todo o seu lar. E obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos, doutor, agradecemos as pessoas aqui que mandou perguntas, né? Tivemos mais de 242 perguntas, né? Inclusive a nossa Neiva Trindade, a nossa missionária, que é uma benção de Deus também, faz um trabalho excepcional no Nordeste. Legal. É escritora também. E convidar você, quiser novamente o Dr. Hart aqui na cidade, nós vamos estar conversando, fazendo um projeto abençoado. É um prazer enorme conhecer o senhor, sua esposa, né, Bispo Maurício? Nosso diretor, né, da TVS News, inclusive está na rádio também. Legal. Vai ficar lá, você pode acompanhar, pode entrar em contato conosco. O meu telefone é o 11 95 145 1722. O nosso QR Code para nos ajudar a manter a programação no ar. Que Deus abençoe vocês todos. No próximo programa, dia 17, teremos aqui, vamos falar sobre
a política e a religião. Vai ser um tema, né, meu bispo Maurício? Bem forte. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus para todos. Fica com Deus. Fica com Deus aí. Até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.